E aí, dentro desse tema, né, qual é a situação dos imigrantes hoje, né? Então, assim, eu diria que é bastante diversificada com toda essa temática da Copa do Mundo. Há um aumento enorme também de imigrantes para outros serviços que não o da confecção, né, inclusive na construção. E aí tem um dado interessante aqui, de 9/7/2011 também, dizendo que o número de estrangeiros que vêm para os trabalhos temporários, trabalho mais contratado, né, o trabalho que tem um acompanhamento desde o início, 143,7%, né? E entre junho de 2006, de janeiro a junho de 2006, houve 10.891 autorizações de trabalho. Este ano, no mesmo período, foram 26.545, né? Isso regulares, né? Pelo Ministério do Trabalho. Exatamente, pelo Ministério do Trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso, né? É que o Brasil continua, ou agora se coloca, para a América Latina como o país, como era os Estados Unidos alguns anos atrás, né? Inclusive, a gente tem percebido a migração de retorno da União Europeia e dos Estados Unidos para a Bolívia. Para o Equador, a gente não tinha equatorianos nas confecções. Esse é outro dado interessante, né? Agora nós estamos ajudando a regularizar muitos equatorianos que estão trabalhando nas confecções. O que isso mostra, né? Esse fluxo da migração que vem retornando da Europa, né? E que o país não tenha, infelizmente, né? Não oferece muitas condições econômicas de desenvolvimento dessa pessoa, acaba vindo aqui para o Brasil, né? E aí, feito esse panorama, eu gostaria de entrar já dentro, então, da questão da migração e o trabalho escravo. Porque para nós falarmos em tráfico de pessoas, nós partimos do trabalho escravo. Não há outra maneira, porque a gente trabalha com o imigrante que procura pelo Centro de Direitos Humanos, né? E o migrante que nos procura é o migrante que já passou por uma experiência de trabalho. Às vezes a gente, não sei, é tão complicado a gente dizer que é trabalho escravo, mas trabalho degradante, né? Teve assim, relatos, por exemplo, de famílias que costuravam a 1,50 peça de roupa, por exemplo, né? E aí, o que eu acho interessante é que nesse tema, eu acredito que o Sakamoto vai fazer uma reflexão um pouco mais ampla hoje à tarde, né? Mas o que a gente precisa questionar é o modelo de produção, né? Eu vou colocar aqui esse jargão aqui, né? Mas eu acho que o Sakamoto não vem. Não vem? Não. Então, esse modelo de produção capitalista não é um jargão aqui, né? Não estou... onde a terceirização da mão de obra no setor das confecções acaba sendo o caminho para a exploração do imigrante, né? E aí eu coloco, né? Já ouvi relatos de pessoas que costuram por reais 1,50 peça e eles têm um sistema de divisão. Já que o Sakamoto não vem, então eu vou falar disso aqui, né? Como é que é o sistema da costura? Então, costura por peça, o valor que recebe, ele é dividido em 3. Né? Esse é o sistema bem geral para as confecções. Onde 50 centavos para pagar os gastos, né? Aluguel, água, comida, todas essas coisas. Outros 50 para o dono da confecção, e aí sobra outros 50. Esses 50, ele é dividido conforme o tipo da costura que a pessoa faz. Então, vamos supor, eles falam da reta, né, que já é um pouco mais sofisticado, então ele vai receber 50 centavos pela peça que ele costurou. Né? Ou que faz uma costura um pouco mais básica, vai receber em torno de 25 centavos por peça. Né? Então, se a gente falar de uma oficina que recebe R$3.000 por mês, esses R$3.000 ele vai ser dividido aí nas 3 partes,
e vai ter gente que vai costurar o mês todo por 150, 180 reais, né? Então, assim, quando chegar esse tipo de demanda, que a gente tenta, vamos ver se aqui está envolvido o tráfico de pessoas, e é toda uma confusão, né? Nós estamos com, agora, o senhor Max Flores, se vocês procurarem no Google aí, vão encontrar, que é aquele que queimou a casa dele com as 2 criancinhas lá dentro, né? Então, as criancinhas também, e que os jornais fizeram o maior sensacionalismo, tipo, mostrar, né, as crianças lá, não houve nenhum trabalho de fiscalização disso aí, e a gente resolveu retomar o caso porque nós ajudamos essa família, né, a conseguir um outro local para trabalhar, fizemos uma campanha para alimentação, várias coisas assim, que é aquilo de você sanar as feridas do dia a dia, que não é política, né? A gente tem consciência disso, mas que às vezes a situação nos obriga a fazer, né? E quando nós fomos para encaminhar a denúncia, porque a gente tem o nome das empresas que ele costurava, as etiquetas, tudo, está tudo pronto, né? Então ele me ligou e falou assim, não dá, eles não vão me dar mais trabalho, né? Assim, e aí como é que a gente faz? Não tem como a gente obrigar, né? Por mais que nós dissemos não, nós vamos tentar, isso, eu não sei se são os advogados lá que trabalham isso, né? Mas pedir uma indenização, mas enquanto isso não sai, através da presença social, conseguir pelo menos um subsídio para cada uma das pessoas que estão penalizadas. E aí eu acho que a gente entra no tráfico de pessoas. Porque durante todo esse período que nós discutimos o tráfico de pessoas, e que se há conhecimento dessa realidade, né, a gente não criou nenhuma lei, nenhuma resolução que deixasse muito claro isso, né, que o governo não só daria um visto provisório para a pessoa, mas que daria condições de subsistência para essa pessoa, né? Então, são coisas que a nossa agenda acabou não trazendo resoluções nesse sentido, né? Aí aquilo que eu falei no começo, né, da política de regularização migratória nem sempre chega aos mais vulneráveis, quando chega eternamente provisória, né? Então, os migrantes, eles vão passando de uma regularização para outra, que é muito interessante. Então, tem gente que fez documento no acordo Brasil-Bolívia 2005, renovou em 2007, entrou pela anistia em 2009 e não consegue renovar, porque tem que comprovar trabalho lícito, e eles não conseguem, né? Aí os migrantes chegam e falam assim, Paulo, mas a polícia está me pedindo trabalho lícito, mas eles não me falam que não é lícito, né? O que não é lícito? Eu estou trabalhando, o que não é lícito, né? Então, ele não consegue renovar pela anistia e agora entraram pelo acordo do Mercosul. Então, assim, são 10 anos de provisório, né? E dele taxas, né? Então, e o total de pessoas atendidas para renovação da anistia, isso aqui é interessante, ó, 17.624. Isso é um dado que a doutora Bruna, lá, diretora do departamento, passou para a gente essa semana também. Processo, mais dúvida, mais orientações. Desses 17.624, 10.803 entraram com o pedido de transformação. Quer dizer, já temos aqui 6.000 que já nem voltou mais. Fala, não, então vamos ficar irregular, que não tem como a gente. Aí desses 10.803 que se apresentaram, 678 foram indeferidos, né? 678 desses 10.000. Então, assim, é uma coisa assim bem para inglês ver mesmo, né? Migração e o tráfico de pessoas. E aí eu acho que é importante passar para esse capítulo aqui. Eu tenho quanto tempo ainda? 5 minutos? 7. Dizer que há uma confusão na abordagem, mas não é uma confusão porque não se entende o tema, né? Porque, para quem quer reprimir a migração, interessa o tipo de debate, né? Então, contrabando versus imigração irregular. Então, eu acho que as políticas para você se combater o contrabando de pessoas, ou contrabando do que seja,
é uma política. As políticas de prevenção da imigração irregular é totalmente outra. E a Convenção sobre os Direitos Humanos dos Migrantes, da ONU, fala que você precisa acompanhar a migração da saída, todo o processo, inclusive do retorno. Só que essa convenção, nenhum dos países receptores de imigrantes, inclusive o Brasil, não ratifica. A repressão ao tráfico muitas vezes aparece como repressão ao direito de ir e vir, ou de criminalização da migração. Inclusive a agenda do movimento que trabalha com migração acaba sendo condicionada aos financiamentos do enfrentamento ao tráfico de pessoas. E assim, só para dar um exemplo, por exemplo, para ir para o fórum, para ir para o fórum em Quito, para o Fórum Social Mundial de Migrações. Para a gente conseguir as passaginhas lá, 6 passagens para nosso pessoal, nós tivemos que colocar lá que nós íamos trabalhar tráfico de pessoas. A gente falou, não vamos trabalhar tráfico de pessoas, mas, ou seja, tinha que ter lá na bendita do projeto tráfico de pessoas, senão você não consegue trabalhar o tema da migração. Esse modelo suspeito, nós suspeitamos, não é sozinho, mas do Fórum Social Mundial de Migrações, que é um modelo bastante preconizado pela OIM e pelos Estados europeus e Estados Unidos, que é o modelo da repressão ao tráfico através do policiamento, do retorno voluntário, entre aspas, dos migrantes, coisa que até a gente, para nós do Comitê Internacional do Fórum Social Mundial de Migrações, que a OIM se transformou numa agência de viagem, Então, o trabalho mais importante da OIM hoje é dar passagem para o pessoal voltar para os países, Isso aí a gente fala, e a gente fala também na presença da OIM, E aí a gente chegou-se, porque eu acho que a gente precisa colocar no panorama internacional, Eles estão todos no Brasil, mas há coisas ridículas, como por exemplo a lei do Alabama, lá dos Estados Unidos, onde dar carona, hospedar ou socorrer, eles chamam de o ilegal, mas a gente não usa essa expressão, eu mudei aqui, uma pessoa sem papel, é crime. Então, assim, é uma criminalização da solidariedade, E aí o paradigma, eu acho que o paradigma que a gente deveria trabalhar aqui já, porque eu tentando trabalhar com as perguntas ali, sem me focar nelas, mas o paradigma da Convenção da ONU, que hoje está lá no Congresso Nacional, o artigo 2 diz o seguinte: a presente convenção aplica-se a todo o processo migratório dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias, o qual compreende a preparação da migração, a partida, o trânsito e a duração total da estada, a atividade remunerada no estado de emprego, bem como o regresso ao estado de origem ou ao estado de residência habitual. Então, eu aqui jogo uma responsabilidade para os estados, Então, eu acho que é isso que os nossos estados talvez tenham um pouco de medo, de assumir essa responsabilidade, de ter que dialogar e construir, de fato, uma migração segura, O artigo 8º, os trabalhadores migrantes e os membros de suas famílias podem sair livremente de qualquer estado, incluindo o seu estado de origem. Então, quer dizer, migrar é um direito, Artigo 11, nenhum trabalhador migrante ou membro da sua família será mantido em escravatura ou servidão. Nenhum trabalhador migrante ou membro de sua família pode ser constrangido a realizar um trabalho forçado ou obrigatório, Então, aqui traz assim já uma certa diretriz, para a gente compreender o trabalho do imigrante numa ótica de direitos humanos, Bom, eu teria mais 7 minutos, mas já passou os 7, eu tenho 1 minuto, Eu precisaria, só para concluir, dizer o seguinte, que no Brasil, a gente tem muita dificuldade para trabalhar uma política pública para a migração, E começa pelo nosso estatuto, que é de 1980 e que delega
a maior parte da responsabilidade é o Ministério da Justiça, que por sua vez delega à Polícia Federal. Né? Então, assim, há uma confusão, não se há um diálogo entre os ministérios, né? O Conselho Nacional de Imigração, que até propõe algumas reflexões interessantes, mas não é deliberativo, é um órgão auxiliar, né? O Brasil, com essa configuração de Estado, você não tem política no âmbito dos estados, da federação, dos municípios, né? Fica muito na esfera federal e na esfera policial, né? E aí que eu queria só colocar essa proposta, né? Que a gente precisa de um organismo específico, aglutinador, gestor de políticas migratórias da inclusão social dos imigrantes, né? Na época da colonização, eu estava lendo um livro essa semana, que era a disputa ideológica pelo imigrante, né? E lá tinha uns depoimentos do ministro de imigração, né? Que é interessante. Olha, naquela época era interessante, havia uma política, né? De atrair, né? De atrair o migrante, né? Aí tinha o ministro. Agora, hoje, né? Por exemplo, o Equador tem uma Secretaria Nacional de Políticas Migratórias, e vinculada a essa secretaria estão os órgãos, não necessariamente vinculada, mas essa secretaria ela consegue fazer um diálogo com os vários organismos que trabalham a questão da migração, né? Eu acho que a gente poderia pensar isso a futuro para o Brasil, uma Secretaria de Política Migratória que possa dialogar tanto com a questão dos brasileiros no exterior como os migrantes aqui no Brasil, né? Bom, eu acho que é isso a contribuição, minha reflexão que eu queria trazer para esse debate, né? E, bom, ficamos aí à disposição para continuar o diálogo. Obrigado. Obrigada, Paulo. Eu vou passar logo aqui para a Gabriela. Eu quero agradecer a Ampox, a Adriana, por me convidar para essa discussão, que, aliás, eu devo dizer, e a vocês, que eu só estou aqui porque foram vocês que me convidaram. Como eu estava falando hoje no táxi para a Adriana, outra Adriana, eu detesto essa discussão. Já que é para a gente abrir... Ser sincero. Eu detesto essa discussão. Eu nunca vou. Eu não vou em CPI, não vou nada. Eu fui agora, né, na sessão lá do Rio de Janeiro, porque a Fred, que trabalha com a gente, que sempre está nessas reuniões, ela estava na Alemanha. Ela é alemã, tinha ido visitar, então eu tive que ir. Detestei, porque foi um dia, uma tarde terrível, existe só um lado na discussão, né? As pessoas têm uma visão horrível e a discussão é sempre muito emocional. Você não pode nunca falar qual é a sua ideia a respeito disso que as pessoas chamam de tráfico de mulheres para a prostituição, né? Eu sou da época que as pessoas chamavam a história de tráfico de escravas brancas. Eu sou dessa época. Quase que as polacas. Mas as polacas não foram traficadas. Aí que começa a grande história, né? A grande história começa por aí. As polacas eram imigrantes, que vieram para cá como imigrantes. Mas eu sou dessa época e eu nunca, quando eu comecei minha militância, eu nunca dei a menor importância para essa discussão, porque quando eu ia ler qualquer coisa, principalmente sobre as polacas, era aquela história, as coitadinhas que vieram traficadas para cá, né? Essa coisa toda. Até que chegou a Beatriz Cuchinir, que é uma historiadora, que também é judia, porque eram todas judias, e resolveu levantar a história das polacas. Elas necessariamente não foram traficadas, elas vieram para cá, como um monte de colegas minhas que estão na Europa, foram porque querem ganhar um pouco mais de dinheiro, né? As polacas chegaram aqui, como elas não podiam frequentar a sinagoga porque eram prostitutas, elas criaram sua própria sinagoga e mandou trazer um rabino, né? Elas não podiam ser enterradas no cemitério judaico. Elas compraram um terreno
no Rio, São Paulo e em Salvador. Elas compraram um terreno e criaram o seu próprio cemitério. Nós conseguimos agora tombar pelo patrimônio histórico o cemitério das meninas lá em Irajá, no Rio de Janeiro. Só tem puta e família de puta. Entendeu? Elas conseguiram isso. E criaram uma associação delas, porque a vida delas era um sofrimento total, porque a sua comunidade judaica não queria saber delas. Os brasileiros, o poder público brasileiro dizia que elas eram traficadas, e elas eram umas solitárias, né? Mas, então, existe um monte de histórias contadas a respeito disso, que embaralha toda a questão, né, da prostituta. E agora, principalmente, com toda essa história, porque o que está por trás disso, na minha opinião, é muito dinheiro que veio para o Brasil para o tráfico, né? Eu conheço ONGs por aí que nunca trabalhou com tráfico na vida, com prostituta na vida, e como tem dinheiro para projeto, vai lá, pega o dinheiro e vem perguntar para nós no da vida: ai, Gabriela, você conhece alguma mulher traficada? Precisamos protegê-la. Precisamos proteger, nós temos um dinheiro, não é assim? Todo dia tem imigrante traficado. É essa a história, né? Então, é uma discussão dolorida para nós, porque ela é uma discussão hoje que recoloca todos os preconceitos, estigmas e a luta de um bando de babacas, que eu acho, que querem acabar com a prostituição, sem discutir a complexidade da prostituição, e que faz com que a gente volte outra vez a ter que lutar, porque nós deixamos de ser puta para o povo do tráfico. A gente é explorada sexual. Deram um novo nome para nós, para esse povo do tráfico, Ministério da Justiça, né? Toda essa gente. Eu estava na CPI lá no Rio, e a senadora, como é o nome dela? A Marinor. A Marinor é uma figura, né? Porque ela considera que eu, Lourdes, um monte de coisa, ela é uma pessoa de Deus, né? Ela é uma pessoa bondosa, né? Mas de bondade o inferno está cheio, então é complicado a beça isso, né? E então você começa a falar, fica nervosa com toda a história, aí ela fica assim, eu estava sentada ao lado dela, ela ficava assim: ai, Gabrielinha, eu sei o quanto você sofre com essa discussão. Não sei se você viu. Você viu, não é? Você estava lá. Porra, sabe, você não pode nem falar como adulto, como sério, como pensadora da sua própria categoria, né? Você não pode. Você concorda comigo, claro, Mário? Você tem que ser vítima. Você tem que ser vítima, porque eu sou uma vítima. Ela estava sentada numa mesa na CPI com uma vítima do lado, né? Então, isso é dolorido demais, e as pessoas não param para pensar a respeito. E o Polícia Federal, lá na mesa, na mesma mesa que eu estava, gente. Como todo bom Polícia Federal, vocês devem conhecer nos aeroportos, né? Eles são bonitinhos, eles são Mauricinho paulistano, né? Com aqueles ternos modernos, tal. Todos eles são muito inteligentes e, como dizia minha mãe, preparados, né? Preparados. Então, ele disse o seguinte, que eles trabalhavam muito no Galeão com relação a essa questão. Que toda vez que chegava algumas moças para viajar, principalmente na rota Barajas, né, que hoje em dia a grande entrada para a Europa é por Barajas, que eles ficam observando as mulheres. Se eles sentem que aquela... Não foi isso? Foi. Se eles sentem que aquelas mulheres estão viajando para fazer prostituição, eles não deixam elas viajar. Gente, você é obrigado. Isso, ó, o direito de ir e vir constitucional, entendeu? O cara falou com a maior cara de pau, não foi? Foi. Total, na cara. Não foi? Foi uma coisa impressionante, dava vontade de chorar. Porque o que você vai discutir com relação a isso, né? O quê? E o cara, essa é a política antitráfico do aeroporto Antônio Carlos Jobim. Não era? Não foi isso que ele disse? Tem um nome específico disso,
isso, atuação preventiva. Atuação preventiva, era o nome. Atuação preventiva é você não deixar. A pobre da coitada comprou uma passagem que não é barata, entendeu? Fez todos os seus planos para ir para a Espanha, ou sei lá para onde, chega no aeroporto, ela não viaja porque o polícia Mauricinho achou que ela tá. Achou. Sentiu. Foi um sentimento que ela está viajando para fazer prostituição. Com a desculpa de que ela seria vítima de tráfico, então aconselhou a não ir. Imagina como é que a Polícia Federal aconselha. Eles seguram ela lá na sala até que o avião foi embora. Então está aconselhando que vai perder a viagem, entendeu? Entendi. Então a questão é seríssima, né? Outro dia, e a discussão é muito emotiva demais da conta, né? É igual a discussão do aborto. Eu considero, eu faço uma comparação. Eu estava num seminário em Salvador por esses dias, enlaçando sexualidades, que até a Laura Murtinho estava lá, né? Então, eu estava na mesa e eu falei, bom, gente, não, eu não estou confundindo nesse momento, Adriana. Neste momento, eu sou uma referência, certo? Aí, eu falei, num determinado momento da minha fala, eu disse, bom, gente, se alguém me pergunta se eu conheço alguma mulher traficada, eu digo que não, porque de fato, eu não conheço nenhuma colega traficada. Eu não conheço. Mas se alguém me pergunta se eu conheço, se eu tenho colegas que migraram para a Europa para fazer prostituição, um montão. Aí uma socióloga que estava lá, você lembra que falava em Mary qualquer coisa? Como é o nome dela? Que eu gosto de citar nome. Mary Castro. Essa mulher estava no auditório, ela pediu a palavra, ela berrava, ela dizia que eu estava completamente equivocada, porque foi a Mary Castro, sim, foi, com certeza, foi. Ela disse que trabalhou na ONU, que eu não sabia do que eu estava falando, uma série de coisas assim, foi. Nervosíssima, ela não dava chance para você, só porque eu disse que eu não conhecia nenhuma mulher traficada, que de fato eu não conheço. Agora, mulheres que migraram, eu conheço um montão, gente. Em Genebra tem um montão, em Amsterdã tem um montão, né? Travestis eu conheço várias, que estão na Europa e não são traficadas. Mas acontece que a política antitráfico acredita que até a mulher que viajou, que é o caso da Polícia Federal, até a mulher que viajou com seu próprio dinheiro para ir fazer prostituição na Europa, ela é vítima do tráfico e não sabe. Não é isso que os caras pensam? É isso que os caras pensam. É verdade. Então, você não pode fazer nada na sua vida.